Olá, meus queridos, forte abraço a todos vocês. Vamos continuar hoje então, meditando, fazer o nosso devocional hoje no capítulo 12 de Romanos. Hoje nós vamos do versículo 9 até o versículo 15, sem perdermos de vista aquilo que o apóstolo Paulo já vem tratando nos versículos anteriores e em toda a carta aos Romanos. Versículo 9, então, a palavra de Deus nos diz assim: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nessa breve meditação de hoje, eu espero e desejo que o Senhor aplique a sua palavra ao seu coração e faça você se conduzir no seu dia de acordo com a palavra de Deus. Mais uma vez, queridos, nós precisamos lembrar aqui de que o apóstolo, antes de tudo, está nos exortando aqui pelas misericórdias de Deus, aquelas que ele usou durante toda a história, durante toda a existência, fazendo e realizando os seus propósitos. Por essas misericórdias nós devemos então viver diante de Deus de forma compreensível, lógica, entendendo todas essas ações e a revelação de Deus, e assim vivemos numa constante adoração e todos os nossos atos serem atos de adoração, serem feitos para glorificar a Deus, para exaltar o nome dele e também desfrutarmos então da sua santa presença, da sua santa vontade, compreendendo a agradável, perfeita vontade de Deus, que é tão boa, pela renovação da nossa mente. Renovando a nossa mente, então nós podemos olhar para as coisas de Deus, para as ações de Deus na história e termos de fato deleite, regozijo, alegria e exultação na ação, na mão de Deus que rege e conduz toda a história, inclusive a nossa história. Então Paulo, a partir daí, nos dá orientações da maneira como nós devemos proceder para que essa mente seja renovada. E aqui no versículo 9 agora, depois de já termos falado quanto à participação no corpo de Cristo e como devemos viver e nos mover um em relação ao outro, de acordo com a fé, com os dons que Deus deu e repartiu a cada um de nós, Paulo agora nos dá aspectos muito individuais, ou traz aspectos muito individuais, para que eu e você possamos nos conduzir, para que eu e você tenhamos a nossa mente renovada, para que eu e você sejamos transformados por essa renovação da mente. Esses aspectos individuais, eles não se definem pela afinidade uns com os outros, pelo gosto de cada um, por uma tendência da moda, uma tendência do pensamento atual. Esses aspectos que precisam ser evidentes e experimentados, vivenciados na nossa vida, são aspectos que são definidos pela restauração, pela transformação da nossa mente. Quando eu e você nos entregamos a Cristo, eu e você não tivemos a mente, a alma, nosso ser trocado. Nós fomos convertidos. Nós tivemos a direção trocada. Nós olhamos para um outro lado.
nós nos submetemos agora a uma outra direção e a um outro caminho. Isso significa dizer que absolutamente todos os aspectos, todas as nuances da nossa vida, absolutamente todas elas, cada nível, cada forma de relacionamento, tudo, absolutamente tudo, vive agora em submissão a um outro caminho, a uma outra direção, a uma outra revelação, a uma outra forma de ver e de viver a vida. Absolutamente tudo. Não há 1 milímetro da nossa existência que não se submeta agora a Cristo e ao caminho que Ele nos chamou a seguir. Dessa forma, orientações individuais agora são nos dadas aqui a partir do versículo 9, para que eu e você tenhamos a nossa mente em constante renovação e dessa forma experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, realizando na história, na vida, na nossa história e na nossa vida. O amor seja sem hipocrisia. Observe, segundo este século, segundo o sistema de pensamento secular deste mundo, amor é algo que está completamente submisso à hipocrisia. Porque amar passou a ser uma prática de ações para com pessoas completamente distantes de nós. Então Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia e detestai o mal apegando-vos ao bem. Observe, amor envolve sim ações. Por isso Paulo diz que você deve detestar o mal apegando-vos ao bem. Não é simplesmente não fazer o que é mal, não gostar do mal, mas voltar-se ou submeter-se ao caminho de Cristo, que é exatamente o caminho da prática de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bem aos olhos de Deus. Ou seja, aquilo que procede de Deus, porque todo o bem, toda boa dádiva procede dele. Desta forma, não está encerrado aqui o raciocínio ainda. Versículo 10, Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja que o sistema estabelecido pelo caminho de Cristo agora nas nossas relações é que, sem nenhuma hipocrisia, mas vindo de fato do fundo do nosso ser, do nosso coração, sem nenhuma hipocrisia, nós vamos então amar cordialmente uns aos outros com esse amor fraternal. E a forma de fazer isso é dando preferência ao outro em honra. Um dá honra ao outro, assim todos são honrados, tratados com honra, tratados com respeito. E no cuidado, nesse zelo, não seja remisso, não seja não se retenha, ou como diria uma música do passado, não se reprima. Mas o que Paulo está dizendo aqui em não ser remisso é quanto ao zelo, quanto ao cuidado. Sejam criteriosos, sejam zelosos e sejam, de fato, sejam muito criteriosos. Sejam muito zelosos, perdão. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, veja que o fervor de espírito aqui é que Paulo está dizendo: não sejam de espírito assim abatido, daquele espírito morto, sabe? Aquela cara de desânimo. Então, quando você honra o outro, você honra, mas honra assim: eu tenho que fazer isso mesmo, né? Não,
tem que ser com fervor. Se vai dar honra, dê honra. Se vai amar, ame de verdade. E então aqui Paulo diz assim, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. Observe, fervor, esperança, serviço ao Senhor, nesse amor e na preferência sendo dada ao outro. Tudo isso com extrema alegria na esperança que nos está dada, nos foi dada no próprio Senhor. E então ele diz, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Dessa forma, entendendo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu e você devemos experimentar. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que são os seus decretos, a sua vontade estabelecida em toda a terra, em todo o tempo, tudo que ele já pré-estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, para que assim fosse. Sejam pacientes na tribulação. Porque segundo a mente deste século, na hora que a tribulação vem, as pessoas se agitam imediatamente, as pessoas ficam ansiosas imediatamente, as pessoas ficam inquietas imediatamente e as pessoas querem fazer algo de extraordinário e revolucionário imediatamente. O Senhor diz assim, na tribulação, vocês precisam ser pacientes. Calma. Na oração, vocês têm que ser perseverantes. Sim. Na oração, sim. Vocês devem ser absolutamente constantes. Devem lutar, devem se esforçar, devem mover céus e terra, para que vocês não percam a grande oportunidade e bênção de desfrutarem deste meio de graça, a oração. No meio da tribulação, precisamos fazer uso dos meios de graça, o qual a graça de Deus nos assiste, nos fortalece e nos torna perseverantes. A oração. E é exatamente no meio da tribulação, perseverantes em oração, Paulo diz então, compartilhar as necessidades dos santos. Dos santos. Porque nos versículos anteriores, e nós já falamos aqui, eu e você precisamos entender que a nossa existência é no corpo de Cristo. Nossa vida transita ou orbita no corpo de Cristo. Nada pode estar desvinculado disso. Suas direções não podem estar desvinculadas disso, porque eu e você fomos chamados a renovar a nossa mente para perceber e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que pelas misericórdias dele foi que eu e você fomos inseridos nesse corpo, quando ele nos tornou uns com os outros e um com ele mesmo, pelo sacrifício de Cristo, fazendo com que eu e você não sigamos mais de acordo com o caminho prescrito pela mente secular, pelo sistema do mundo, mas sigamos submissos ao caminho de Cristo, à mente de Cristo, renovando a nossa mente pelas práticas e pela palavra que ele mesmo revelou a cada um de nós. E essas práticas aqui, então, são individualizadas. Sou eu, é você que precisa trabalhar, se esforçar ativamente para que essa transformação aconteça na sua vida. Compartilhar as necessidades dos santos. É dentro do corpo de Cristo que eu e você precisamos dar toda a atenção primeiro às necessidades que cada um tem. Praticar a hospitalidade. E aqui, querido, necessidades dentro do contexto não são necessidades espirituais. São necessidades reais, físicas. Reais não, físicas, porque as espirituais também são reais. São necessidades palpáveis, porque está se falando sobre tribulação, sobre perseguição aqui. E então ele diz, pratiquem a hospitalidade. Chamem, recebam em casa, cuidem uns dos outros. Esse é o amor que é o amor sem hipocrisia. Esse é o amor
que é o amor experimentado por quem vive perto um do outro, por quem se conhece profundamente, por quem sabe as necessidades, por quem sabe os defeitos, as falhas que cada um tem, mas por causa da mente de Cristo, da renovação da nossa mente, por causa das misericórdias de Deus, cada um ama de acordo como o Senhor nos chamou a amar. Por isso então ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Talvez no meio de tudo isso existam aqueles que nos persigam, mas o que o Senhor diz é: abençoe-os, abençoe-os, não amaldiçoe, bendiga, diga palavras que possam converter o coração, porque são palavras de Cristo, não as suas. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Por isso, querido, em nome de Jesus, lembre-se que para renovar a nossa mente e então experimentarmos essa agradável, boa e perfeita vontade de Deus, há momentos em que nós devemos nos alegrar uns com os outros e há momentos que devemos chorar. Isso pode ser no mesmo dia, mas não confunda. Não confunda momento de choro, para que você no momento de choro não esteja rindo. E não confunda para que no momento de alegria você não esteja chorando. O que o Senhor diz é que a alegria do outro deve ser a nossa alegria. A tristeza do outro deve ser a nossa tristeza. De manhã, você pode ter chorado com a morte de entes queridos ou de entes queridos de irmãos seus em Cristo. À tarde, você vai se alegrar com o aniversário do filho de seus irmãos em Cristo, o aniversário de pessoas que são próximas e são amadas por você. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram, para que você tenha a sua mente renovada e assim experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe mais esse dia, em nome de Jesus. Amém.